Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui de volta para assistir mais uma parte dessa revisão. A gente vai continuar com a nossa matéria, então vamos lá. Vamos falar agora sobre fato jurídico. Até agora eu falei isso para vocês sobre fato jurídico, falei para vocês sobre ato jurídico, né? Falei sobre fato jurídico, ato jurídico, mas eu ainda, tudo isso, claro, está vinculado à caracterização do negócio jurídico, mas eu ainda não falei para vocês o que bendito é um negócio jurídico. Cara, o que é esse negócio que eu chamo de negócio jurídico? O negócio jurídico, vejam bem, ele pode ser definido como um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas. Na verdade, eu falei um pouco sobre isso no início da nossa revisão. Mas vejam, relembrando e trazendo informação nova. Ele pode ser definido como um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas. Porém, não basta que duas ou mais pessoas queiram produzir o negócio jurídico. É preciso que esse acordo de vontades respeite os requisitos de validade. Perfeito? Então, eu e você queremos praticar um ato jurídico. E até mesmo podemos, porque a nossa vontade está perfeita. Você quer me vender uma coisa e eu quero comprar essa coisa de você. Só que, se outros requisitos legais não estiverem preenchidos, esse ato jurídico, esse negócio jurídico não será válido. Vejam bem que eu falo sobre a questão de validade do negócio jurídico. E quando algo é inválido, eu não vou falar aqui sobre anulabilidade ou nulidade, tá bem? Eu não vou falar sobre essas duas coisas. Porque se algo é inválido, essa coisa não existe. E se ela não existe, eu não posso tentar anulá-la ou torná-la nulo, tá bem? Torná-la nula. Eu não consigo fazer isso, porque ela não existe. Entendeu? Eu não consigo, por exemplo, fazer com que a aquisição de uma máquina do tempo ela seja nula. Eu não consigo fazer isso. E nem anulável. Eu não posso anular uma hipótese como essa. Porque simplesmente não existe. Não existe a forma de eu comprar uma máquina do tempo. Pelo menos não agora, né? Sei lá, se tiver uma máquina do tempo aí, se vocês descobrirem a forma de uma, voltem por favor no passado e me digam o número da Mega Sena, por favor. Continuando, eu quero trazer para vocês o que diz o artigo 104 do Código Civil, que é o artigo que vai tratar sobre a validade do negócio jurídico. Então deixa eu trocar aqui de tela para vocês. Eu vou tirar para vocês aqui o meu slide e olha só o que diz o Código Civil. O Código Civil ele é claro no artigo 104 ao dizer a validade do negócio jurídico requer. A validade do negócio jurídico requer e requer o que, meus amigos? Agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas, tá bem? Então, eu vou voltar aqui para o meu slide e eu quero que vocês entendam que a validade do negócio jurídico está condicionada à capacidade do agente, à licitude, possibilidade ou a possibilidade de ser determinável, né, um objeto e também a questão da proibição ou não proibição. O que são essas coisas, né? O que são essas coisas? E eu já explico para vocês o que são essas coisas, passando aqui para o próximo slide. Agente capaz. Vamos começar pelo começo. Então, se for para explicar para vocês sobre a validade do negócio jurídico, eu tenho que começar explicando para vocês sobre a capacidade do agente. A capacidade do agente. Quem pode exercer pessoalmente o direito e responder pelas obrigações adquiridas. É isso que você vai entender como agente capaz. É a pessoa que tem a capacidade de exercer pessoalmente, ou seja, eu, Felipe Alencar, tenho a capacidade de eu
pessoalmente com você, celebrarmos um negócio jurídico. Então eu posso exercer pessoalmente o meu direito, tá bem? O meu direito de comprar, vender, alugar, doar, enfim, receber doações, tanto faz. E eu também tenho a capacidade de responder por essas obrigações adquiridas. A partir do momento que eu compro de você um determinado bem, eu tenho a capacidade de exercer o meu direito sobre aquilo e também de responder pelas obrigações. Então, se eu comprei de você um veículo automotor parcelado em 30 vezes, eu tenho que ter a capacidade de responder por essas prestações, tá bem? E aí, pensem bem, quem que é capaz? A capacidade civil, ela é uma matéria regulada pelo Código Civil e eu não vou entrar em minúcias sobre isso. Porque se você não sabe tudo sobre capacidade civil, vocês têm que voltar lá na revisão da professora Beatriz para vocês entenderem a capacidade civil, porque ela abordou, tá bem? Então, para entender mais, voltem lá na revisão dela. Podem ir, eu espero vocês, é só pausar o vídeo e depois voltar aqui. Então, enquanto você não vai, ou para quem fica, e também se você está voltando da revisão dela, vamos continuar. A pessoa maior de 18 anos não interditada é uma pessoa capaz, é um agente capaz. O agente é a pessoa que vai celebrar o acordo, beleza? Então, a pessoa maior de 18 anos, ela tem capacidade civil? Tem, porque a capacidade civil, ela vai surgir com a maioridade civil. Eu digo assim, a capacidade civil plena. Porque quando eu tenho menos de 18 anos, eu preciso ou de representação ou de assistência. Tá bem? Lembram lá da revisão da professora Beatriz? Pois é. Então, se eu sou menor de idade, eu vou ter que ter ou representação ou vou ter que ter assistência para poder suprir a minha falta de capacidade absoluta, tá bem? A partir dos 18 anos ou da emancipação, eu adquiro capacidade plena, capacidade absoluta, salvo se eu for interditado. Então, se eu tenho 20 anos, e eu sou, logicamente, maior de 18 anos, só que eu tenho uma deficiência que me torna incapaz de exercer os atos civis da vida. Os atos da vida civil, perdão. Se tem essa questão, né? Se eu tenho essa deficiência mental, deficiência física que me torna incapaz, eu serei interditado. Se eu sou interditado, então eu não sou capaz, eu não tenho capacidade civil plena. Então, quando você for celebrar um acordo com uma pessoa, um negócio jurídico, você nunca, jamais vai poder fazê-lo com uma pessoa que tem uma deficiência mental ou física, que gere a ela uma incapacidade total, permanente ou transitória, que é interditada. Com uma pessoa interditada, você jamais vai conseguir celebrar um acordo, tudo bem? Vocês compreendem essa questão? Então, vocês não conseguem celebrar um negócio jurídico. Vocês podem doar para ela, podem doar. Só que esse ato, ele pode ser inválido. Ele pode ser inválido, essa doação. Porque a pessoa tem que manifestar a aceitação, ela tem que consentir na aceitação. E se ela não tem uma capacidade de se determinar, se ela não consegue se determinar, como que ela vai conseguir determinar aquele fato? Compreendem? Então, agente capaz, muito simples, pessoa maior de 18 anos, não interditada, sigam esse exemplo que vocês jamais vão errar. Objeto lícito. O objeto lícito. Meus amigos, um grande erro das pessoas, quando eu vejo estudando essa matéria, é pensar que a ilicitude somente é civil ou então somente é penal, tá? Mas pensem bem, nós temos três esferas no direito. Esfera civil, criminal e administrativa. Pelo menos são as esferas principais, né? Vamos dizer assim. É impossível que um negócio jurídico seja reconhecido, que ele seja considerado válido, que ele não seja invalidado se o seu objeto for um objeto ilícito, se for um objeto ilícito civil, penal ou administrativo. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos disso. Um exemplo de ilícito civil é o contrato de compra e venda de bens de terceiro como se fosse próprio. Então, pensem bem, você me emprestou o seu celular, o seu aparelho celular, eu estou com o seu celular em mãos e eu pego o seu celular e eu vendo ele como se ele fosse meu. Isso é um ilícito civil.
eu claramente cometi um ilícito civil, porque eu não era proprietário daquilo. Eu lhe causei um dano. Com a minha ação, eu lhe causei um dano. E por conta disso, esse contrato ele é inválido, porque não havia licitude do objeto. Com essa mesma conduta, eu também cometi um crime, um ilícito penal, porque eu vendi para uma pessoa um bem que não era meu. E aí eu cometi um ilícito penal. Vejam, a mesma conduta ela pode ferir a esfera civil e penal. O exemplo de penal, para ficar mais simples, e aqui é o típico exemplo que até mesmo a doutrina pode trazer, que vocês devem ter aprendido na sala de aula, é que o ilícito normalmente será penal, né? É mais fácil de você compreender. Quando você faz o objeto do contrato, ele é um objeto que a lei diz que aquilo não é lícito. Às vezes a lei ela vai ser, como no caso que eu dei aí para vocês de exemplo, ela não vai dizer para vocês, ela não vai tratar que a aquisição, não vai ter uma norma legal dizendo vender propriedade de terceiro como se fosse sua é crime. Mas ela pode dizer, por exemplo, de que a compra e venda, que o tráfico de drogas é ilícito. A lei diz isso, existe inclusive uma lei específica, a lei de drogas. A lei de drogas ela vai trazer para você a noção de que um contrato de compra e venda de cocaína não é válido. E aqui eu não considero válido o objeto, o negócio jurídico, por conta da ilicitude do objeto. Então, quando eu compro cocaína, se eu compro cocaína, eu não posso pegar e dizer que aquilo dali é um negócio jurídico válido. O que isso quer dizer, pessoal? Talvez vocês não estejam conseguindo entender a dimensão do problema. No momento em que eu pego e eu compro um objeto que é totalmente admitido quando eu faço um contrato válido, então eu fiz um contrato válido com determinada pessoa. Eu comprei de você o seu celular e a gente celebrou um contrato. Se por acaso você não me entregar o seu celular, você ficou de me entregar o seu celular com 15 dias. Se com 15 dias você não entregar o celular, eu posso pegar esse contrato e levar em juízo e no Poder Judiciário exigir que você pague, que você me dê o celular, que você me entregue o celular e ainda me pague danos morais por conta disso. Tá bom? Mas, se eu faço com você um contrato de compra e venda de cocaína, você me vende 10 quilos de cocaína, eu não consigo pegar esse contrato se você não me entregar. Se a gente faz o contrato por escrito e tá lá a cláusula de que você vai me entregar em 15 dias esses 10 quilos de cocaína, eu não consigo pegar esse contrato e levar para o Poder Judiciário e falar: juiz, olha aqui, eu comprei 10 quilos de cocaína porque eu ia dar uma festa, o cara ia me entregar em 10 dias e ele não me entregou. Por conta disso eu não vou... Vejam, olha a loucura. Não dá para você exigir que o Poder Judiciário faça cumprir um contrato que o objeto é ilícito. Entendeu? Não tem como você fazer isso. É a mesma questão com a gente que é incapaz. Eu não consigo fazer com que uma pessoa seja obrigada a me pagar alguma coisa se ela não tem a capacidade de se determinar. E é a mesma coisa que vai acontecer quando o objeto for impossível, porque é outra característica do contrato, é outra característica do negócio jurídico que o objeto seja possível. O objeto do negócio jurídico, ele deve ser possível. E isso significa que deve haver a possibilidade dele ser negociado. Eu falo aqui na possibilidade de negociação. Pensem bem. Se eu tenho um celular, eu posso negociá-lo? Eu posso negociá-lo. Eu posso fazer um contrato de compra e venda com você simples por conta desse meu celular que eu quero lhe vender. O objeto possível, a possibilidade de você comprar e vender alguma coisa está na possibilidade de você ter a posse daquilo e passar para outra pessoa, porque aquilo existe, porque aquilo está dentro da sua propriedade. A compra e venda de um carro que está na sua propriedade é possível quando você compra e vende, quando você compra um carro de uma concessionária, é possível porque está na propriedade da concessionária aquele veículo automotor. Agora, diferentemente se eu chego para você e falo: cara, eu tenho uma máquina do tempo.
Você quer me comprar essa minha máquina do tempo para você voltar no tempo e ganhar na Mega Sena? Se você escolher comprar isso, se você escolher fazer essa compra, vocês percebem? O objeto é impossível. Esse objeto, ele é impossível. E se eu celebro um acordo desse, você que saiu no prejuízo, né? Porque afinal de contas você foi ludibriado, você comprou a máquina do tempo, querendo voltar no tempo, querendo ganhar na Mega Sena. Você pode levar esse contrato ao Poder Judiciário? Até pode. Você pode exigir perdas e danos? Até pode. Entendeu? Mas você não pode exigir, olha o que você não pode exigir, que eu lhe entregue a máquina do tempo. Compreendem a questão? Vocês não podem exigir que eu lhe entregue a máquina do tempo porque eu não inventei a máquina do tempo. Não existe uma máquina do tempo. Entendem? Um exemplo absurdo desse é perfeito para vocês compreenderem. Então, quem assistiu De Volta para o Futuro, se eu oferecer para vocês um DeLorean que volta no tempo, não aceitem, porque esse objeto é impossível. E é outra condição para que o contrato, para que o negócio jurídico seja celebrado, que o objeto seja possível. Também é questão do objeto, né? Agora relacionado ao objeto, que ele seja um objeto determinado ou no mínimo determinável. Isso significa que é possível discriminá-lo entre outros. E aí eu trouxe dois exemplos muito simples. O objeto determinado. Eu estou fazendo com você um contrato de compra e venda do carro modelo X, placas XYZ0000. Eu estou falando de um bem que eu consigo discriminar entre outros. Carros existem vários, existem milhões de carros espalhados por todo o mundo. E eu consigo discriminar um carro como? Falando sobre o seu modelo, sobre a sua placa, sobre o seu chassi, falando sobre essas características que são particulares. É igual quando você, pessoa humana, tem que se discriminar entre outras tantas. O que você faz? Você apresenta um documento de identidade. Um documento que tem o seu CPF, que tem o seu RG. O seu RG e o seu CPF servem para discriminar você, para determiná-lo dentre outras bilhões de pessoas que existem no mundo. Perfeito? Agora, um objeto determinável, ou seja, que ele pode ser determinado. Tá bom? A validade do negócio jurídico vai estar também, quanto ao objeto, vinculado à determinação, à possibilidade do objeto ser determinado no futuro. Então o objeto tem que ser no mínimo determinável. Como, por exemplo, a compra e venda de um carro da marca X, modelo Y, que será lançado em fevereiro de 2022. Apenas no ano que vem. Esse veículo de marca X, modelo Y, ele é determinável. Determinável por quê? Ele ainda não existe. Ok? Ele ainda não existe. Ele vai existir? Sim, ele vai existir. E quando esse tipo de veículo for feito, da marca X, do modelo Y, quando ele for feito, existirão vários veículos, certo? Pensem bem. Não vai ser produzido uma única unidade para você. Serão várias unidades e você terá direito a uma dessas unidades, certo? Então é um contrato futuro e certo. Eu irei trabalhar com um objeto que é determinável, certo? Esse veículo é determinável. Eu posso determiná-lo dizendo qual é a marca e o modelo e que ele vai ser lançado, inclusive, no mês tal do ano tal. Eu posso até trabalhar o dia, se for algo mais específico. Mas vejam, ele consegue ser determinável. Eu consigo dizer que aquilo vai existir. E se aquilo não ocorrer, certo? Dentro de um objeto possível, claro. Pensem bem, dentro de um objeto possível. Se aquilo não acontecer, você pode exigir perdas e danos na justiça. Porque pensem bem, eu posso trabalhar com vocês a questão de um DeLorean que volta no tempo. Só que aí eu vou estar trabalhando na questão do objeto impossível, da possibilidade do objeto existir, e não sobre a questão dele ser determinável ou não. Agora eu quero falar com vocês, pessoal, sobre mais uma dessas opções, né, mais uma dessas condições da validade do contrato do negócio jurídico. É o que está previsto no artigo 104, inciso 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Essa redação, meus amigos, é a redação, na minha opinião, mais chata que tem no Código Civil. Bom, pelo menos, né, das que eu tive que estudar ao longo da faculdade. E olha, por que eu acho que ela é chata?
porque você está no primeiro ano, você ainda não está muito acostumado com alguns termos técnicos, enfim. Isso acaba atrapalhando, porque o que é uma forma prescrita? Ou o que é uma forma não defesa? Pois é, a forma prescrita é a forma estabelecida, é a forma que existe na lei. A forma não defesa é a forma proibida. Então, vamos lá. A forma do negócio jurídico tem que estar estabelecida, ou seja, prescrita em lei, ou, ao menos, não ser proibida, ou seja, não defesa em lei. No direito civil, a gente tem uma máxima que é muito importante para as relações civilistas. É o seguinte, aquilo que não é proibido é permitido. Então, tudo aquilo que a lei não veda para o particular, então o particular poderá fazer. Compreendem essa situação? Então, se a lei diz que não é proibido transitar na rua a partir das 10 horas da noite, então significa que é permitido. Entendem? A lei ela vai trazer questões que proíbem ou então formas determinadas pelas quais devem acontecer. Como, por exemplo, no casamento, que ele é super solene, enfim. Bom, pessoal, seguinte, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês e eu vou trabalhar o primeiro exemplo. Porque olha só, o que é uma forma estabelecida em lei? A forma estabelecida em lei é aquela que a lei prevê. Então a lei prevê a forma de acontecer. O negócio jurídico, ele pode acontecer, veja bem, um contrato ele pode ser celebrado de forma verbal ou então de forma escrita. A regra é que seja de forma verbal, mas muitos vão acontecer de forma escrita. Então o negócio jurídico ele tem essa questão. Alguns contratos serão feitos de forma verbal, podendo ser de forma verbal, mas também escrita, e outros somente vão acontecer de forma escrita. Prestem bem atenção no contrato de compra e venda. Eu trouxe aqui um exemplo. Compra e venda de imóvel com registro no cartório de imóveis. A compra e venda de imóveis que não são superior, então um imóvel que não é superior a 30 salários mínimos, então algo mais ou menos 30 mil reais, eu sei. Então, cerca de 30 um imóvel que não é superior a 30 salários mínimos do seu valor. Essa compra e venda, ela pode acontecer de forma verbal. A lei permite. Mas também pode ser escrito. Certo? Entendem? A lei permite que o contrato de compra e venda de imóveis com valor inferior a 30 salários mínimos seja de forma verbal. Então, é uma forma prescrita. A lei permite. Só que, o que é também uma forma não defesa? Ou seja, uma forma proibida. Passou de 30 salários mínimos, o imóvel terá que ser comprado, terá que ser vendido. O contrato de compra e venda terá que ser escrito, formalizado de forma escrita. Entendem? Então, já é uma proibição, uma defesa que a lei faz. Então, a lei, ela vem e diz, não pode, então não pode. Tá bom? Então, forma prescrita. Toda compra de venda de imóvel tem que haver o registro, né? Tem que ter o registro no cartório de imóveis. Então, é o que a lei determina. Então, é uma forma prescrita. Você tem que fazer daquela forma. Agora, o que é uma forma não proibida? Apesar de eu já ter trabalhado o exemplo com a questão da compra e venda. O casamento de pessoa com 17 anos, ele só é permitido se ambos os pais ou os responsáveis, eles concordarem, eles derem a anuência para que o filho menor case, até porque vai adiantar os efeitos da maioridade civil, né? Vai ser emancipado, pelo menos para as questões civis. Então, forma não proibida. O casamento, né, uma forma não proibida, o casamento de pessoa com 17 anos com a concordância dos pais. Isso é uma forma não proibida. A lei ela prevê. Então, eu posso celebrar um contrato de casamento, contrato entre aspas, de casamento? Posso, sim, eu posso. Como que eu posso celebrar se eu sou menor de idade, se eu tenho mais de 16 anos e menos de 18 anos? Eu posso celebrar isso com a concordância dos meus pais. Com a concordância dos meus pais. Perfeito? Creio que isso tenha ficado muito explicado, muito bem explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, mas calma, ainda não acabou. Ainda tem mais uma parte para você poder assistir. Continue acompanhando essa revisão de Direito Civil.